Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Bem-vindos a mais um episódio do quadro Fala Físico aqui no Na Dança Pode. Hoje nós trazemos um assunto bastante importante e pouco falado, a tal da psicologia na dança. O que de fato é isso, né? Tem pessoas falando sobre isso? Quem aqui nunca sentiu aquele medo, aquela angústia, um tremor, uma sensação de enjoo, um frio na barriga, aquele famoso eu amo dançar, mas estar no palco me assusta um pouco, não me sinto pronta, ou eu não sou tão boa assim, o que as pessoas vão achar de mim? Estamos aqui hoje com a Maria Cristina Lopes, psicóloga da dança, mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Coimbra, psicóloga clínica, professora, escritora e palestrante, criou o curso Psicologia da Dança em 2016, escreveu os livros Temas em Psicologia da Dança, Ensaios Acadêmicos e Como Dançar Melhor, Insights da Psicologia da Dança. Desenvolve cursos e treinamentos para professores de dança, psicólogos e bailarinos. Vamos conversar um pouquinho hoje, Má. Seja bem-vinda ao Na Dança Pode. Queremos falar com você aí um assunto bem relevante, muito importante, que é a psicologia na dança. Obrigada pelo convite, Jaque. E realmente, né, a gente geralmente não fala sobre essas questões. Na dança, a gente fala muito sobre o corpo, sobre a técnica, só que muitas vezes a mente, as emoções são deixadas um pouco de lado. Só que na prática a gente não consegue separar as duas coisas, né, não funciona assim, a gente é um só. Então Somos um corpo, só. mente, emoções estão todas interligadas e uma influencia a outra. Se a gente está muito bem disposto, por exemplo, geralmente a gente também se sente bem a nível emocional, a gente tem bons pensamentos, e o contrário também acontece, né. Então realmente é um assunto super importante para um meio principalmente que não fala muito sobre isso. Exatamente. E a minha primeira pergunta, Má, para você de cara é: por que estamos falando tão pouco sobre isso? Bom, existem vários fatores. Um deles é a própria questão, de como se forma a dança em si, né. A formação de dança geralmente não contempla, áreas da psicologia, da pedagogia. Quantas pessoas da dança têm uma formação acadêmica, por exemplo, né? Nossa, pouquinho. Pouquíssimas. Então, já são pouquíssimas as pessoas da dança que têm uma formação acadêmica. Essa formação acadêmica, no geral, não contempla essas outras áreas, né, eu não estou nem falando só da psicologia, eu estou falando de várias outras. Geralmente a dança se fecha muito em si mesmo, né, e E por muito sobre uma parte física, né? E não sobre uma parte emocional do muito, bailarino. exatamente. Então a gente tem uma formação técnica, né, e a partir dessa formação técnica se pode ensinar, se pode, enfim, fazer todos os tipos de trabalhos e, enfim, funções possíveis dentro da dança. E outras áreas acabam não entrando. E claro que se fala muito mais sobre físico, mas até áreas que já estão muito mais inseridas na dança, também não estão tão dentro da dança assim. Por exemplo, fisioterapeutas, Sim, né. sim, Tem em companhias maiores, mas para por aí, né. exato. E eu vejo Os que professores, E eu pode vejo falar, perdão. que até a própria fisioterapia em si, alguns bailarinos ou a própria companhia acaba nos confundindo com terapeutas também, como se entendêssemos um pouco da parte psicológica do indivíduo, porque ele é aquele profissional de saúde mais próximo do bailarino diretamente, né? Sim, é verdade. E a dor e as lesões, elas acabam tendo um impacto emocional muito grande. Com certeza. Então, o fisioterapeuta acaba tendo que lidar com muita coisa ali, né. Nossa. E mesmo o fisioterapeuta, assim, já os professores já têm uma ciência do que é, do que não é, o psicólogo às vezes não muito, né, então
Com certeza. E aquela boa e velha de que a dor, ela é um fator, tem um fator emocional envolvido, né? Acaba que o bailarino conta um pouco pra gente o que tá acontecendo, o que ele tá vivendo, e de alguma forma a gente tenta amenizar, mas é sempre, olha, acho que você precisa de um psicólogo pra te ajudar, e tem aquela questão do tipo, então eu tô doente. Então eu tô doente porque só vou fazer terapia porque eu tô doente, né? Que são só pessoas doentes e loucas que vão no psiquiatra e no psicólogo. Eu acho que esse assunto ainda é um tabu muito grande, e eu vejo que também tem uma questão, uma barreira financeira, né, da classe artística de procurar questões de saúde mental em si. Que, no final das contas, vem um pouco do nosso outro tema que eu quero te perguntar, que é um bailarino, né, com um autoconhecimento muito bem determinado, com uma parte de saúde mental bem desenhada e tudo alinhadinho, vai dançar melhor. Com certeza, sem dúvida, porque é como eu falei, né, a gente é um só, não dá para separar corpo, emoção, pensamentos, não funciona assim. E uma pessoa que tem um autoconhecimento já trabalhado, perfeito não, porque isso não existe, Não existe. mas todo mundo é meio tã-tã, né. Mas, assim, se você já tem um trabalho interno mais desenvolvido, eh, muitas vezes por terapia, outras vezes por passar por períodos difíceis ou enfim, o que quer que seja, você consegue usar as suas emoções, a sua mente a seu favor. Não permitir que as emoções tomem o melhor de você, né. Consegue estar em aula e se motivar, né, não esperar cair do céu uma motivação sei lá de onde, né. E tudo isso favorece para que você realmente trabalhe melhor ali em sala, nos ensaios. Afinal, uma coisa que acontece muito com bailarinos é o perfeccionismo. Se você não souber lidar com isso, com os seus erros, com a possibilidade de acertos, com progresso, são coisas simples, básicas da dança, né, progresso, erros, processos. Se você não sabe lidar com isso, muitas vezes você acaba desistindo da dança e você nem percebe que foi por isso. Foi por isso, exato. E eu vejo que é uma questão de a gente entender que a dança é um esporte e que tá tudo bem termos dias bons e ruins. Vai ter dia que você vai cair 25 vezes da pirueta, vai ter dia que você vai ralar a bunda no chão, o joelho, e que tá tudo bem também, que a dança não vai sair como você quer. E que, inclusive, emocionalmente, se é um dia que você brigou com seu pai, que você foi ensaiar X coreografia, talvez ela não aconteça mesmo, né? Exatamente, a gente precisa aceitar os erros como parte do processo. E esse é o grande problema, muitas vezes, da dança. A gente é ensinado de que os erros são inaceitáveis. E se a gente acredita que os erros são inaceitáveis, como que eu vou lidar com uma coisa que é absolutamente comum, que todo mundo da dança, todo mundo, e eu digo todo mundo comete, né, todo mundo comete erros. Só que a gente é ensinado tanto isso, e isso fica tão impregnado, que até o nosso corpo se sente mal quando a gente erra, né, a gente na pirueta, a gente acha que pode não dar bom, a gente não tenta até o final, né, a gente cai no meio e, enfim. E isso é uma experiência muito comum dentro da dança, né. Totalmente. E você acha que esse medo, né, esse medo em si do não tentar até o final ou do não seguir, está associado diretamente com o perfeccionismo instalado, principalmente na dança clássica, né, vamos falar assim. Mas eu vejo também que outros esportes, tipo o break dance tem bastante isso, o jazz tem menos, mas porque não é tão, como que se fala? Não é tão estético, exigido esteticamente uma questão, mas eu vejo que alguns esportes, algumas modalidades da dança que exigem mais essa parte estética, ela está correlacionada direto com a pessoa ter mais medo ou se sentir menos capaz de fazer as coisas, né? Com certeza, mas isso também está muito mais ligado ao fator cultural, e não só cultural da dança ao nível global, mas cultural até institucionalmente. Se a Uhum. gente for pensar em uma escola, que é aquela escola tradicional, que tem o balé forte, tem várias outras modalidades e tudo mais, a gente costuma comparar, né, balé com essas outras, e o balé acaba prevalecendo como aquela que tem que ter um nível super alto, não sei o quê, e você acaba comparando com outras mais leves. Mas
Se você for para outra instituição que é mais forte em jazz, você vai ver que as coisas mudam, né, que a competição já é muito maior do que era nessa outra escola, né. Uhum. Você vai ver que o perfeccionismo também impera ali. Você vai ver que determinadas danças que às vezes nem fazem muito parte, assim, do seu radar, em uma determinada cidade, aquela dança, aquela modalidade é muito mais forte. É, e todas essas questões aparecem muito ali também. Então é muito mais um fator cultural. Eu digo que não é a dança que é perfeccionista, né, é a cultura, somos nós que fazemos isso com a dança. Até o balé, dependendo do lugar onde você está, não tem nada disso. Exato. Então é o balé o problema? Não, não é o balé. O balé não tem essa questão, é um fator cultural, muito mais do que técnico. A técnica é uma, a forma como a gente lida com a técnica, aí é que está o problema. Muito interessante você colocar isso sobre cultura, porque realmente, né, eu sou uma pessoa que eu sou do interior de São Paulo e a dança lá, ela é completamente diferente da dança aqui, mas numa hora de uma competição ou alguma coisa assim, as pessoas competem entre elas mesmas, né? Tipo, as culturas vêm e se debatem e se confrontam. E eu vejo que em grandes festivais, em grandes eventos, né, de dança em si, um confronto de cultura. É de entender assim, nossa, a cultura da dança clássica lá em X lugar é de tal jeito, naquele lugar é de outro jeito. Ah, então quem que tá certo e quem tá errado? Não dá pra saber. Será que todo mundo tá saudável psicologicamente naquele lugar que ganhou o primeiro lugar de tudo? Ah, será que tá todo mundo saudável? Ou tá todo mundo dançando muito mais feliz na escola lá do interior, sem tantas exigências, talvez? Será que quem que tá certo e quem tá errado? Dá pra julgar? E essa questão do festival também é muito complexa. Eu já conheci tantos bailarinos profissionais que absolutamente não ganhavam festival, sabe. Ah, ganhavam uma coisa ali, outra uma coisa bem Eu bem fui essa, besta, assim, sabe. eu fui essa pessoa totalmente. E a gente acha muitas vezes que o que mais ganha, o que mais não sei o que é quem vai realmente conquistar seus sonhos e tudo mais. E pode acontecer, claro, não é essa a questão, mas a gente às vezes coloca um peso muito grande num fator que talvez não tenha tanto impacto assim no futuro, sabe. Talvez valha muito mais a pena uma formação de qualidade, do que uma formação voltada, focada em ganhar prêmios, Com né. certeza. Então, assim, o que que você está pensando? É claro que uma formação de qualidade, eventualmente, vai ganhar prêmios, mas provavelmente também não vai ser aquela escola que vai toda semana para um festival, Com certeza. né, porque senão a coisa perde foco. Então tem muita questão aí no meio, por isso também que é importante um psicólogo dentro das instituições, até para fazer parte dessas decisões, né, o que que faz sentido para os alunos, o que que não faz, o que que faz para a escola, o que que não faz, enfim. Demais. Conta um pouco pra gente, Má, hoje sobre a psicologia na dança em si. Você acha que existe espaço, que as escolas estão dando espaço, ou as próprias companhias, para que entre um psicólogo da dança naquele ambiente? Nas escolas muito mais do que nas companhias, porque as companhias têm uma questão muito mais burocrática geralmente, né. Geralmente se existe incentivo, coisas assim que várias pessoas precisam tomar a decisão de um psicólogo entrar ali, para você efetivamente entrar. Na escola, geralmente tem uma pessoa ou 2 com poder de decisão. Então é muito mais fácil o psicólogo entrar ali naquele espaço de formação mesmo, né. Mas as escolas no geral, aí não por uma questão financeira, mas por uma questão, de mentalidade, eu vejo que a grande maioria dos espaços já compreende o quanto que a psicologia é importante. Demais. Quando a gente entra em contato, geralmente já existem várias demandas que ficam ali paradas e que não tem para quem enviar, sabe, fica ali uma demanda. E: "Ai, eu tô com um professor assim, ai, tem um aluno assado, e tem os pais são assim", sabe, tem um monte de demanda que aquele diretor ou quem quer que esteja tomando conta disso, não dá conta, no final das contas. Não está dando conta, né? Por isso que as demandas Não. estão ali. E ele acaba encontrando uma pessoa para quem passar essas demandas, e realmente o psicólogo pode lidar com várias dessas questões,
né, e também auxiliar o diretor para dar conta de outras, né, para dar conta das relações interpessoais que acontecem ali dentro, a relação com os professores, com os alunos, com os pais desses alunos, com, enfim, inúmeras questões que aparecem ali. Então já existe uma demanda, só que ela não está sendo atendida no momento, né. Existe cada vez mais psicólogos que trabalham com escola de dança, alguns eu conheço porque são meus alunos, mas outros também acabam aparecendo, conversando comigo e tudo mais. Então isso está acontecendo. Parece no momento que é muito pouco, porque o Brasil é imenso, né, é muito espalhado por aí. Mas assim, está acontecendo aos pouquinhos, né. E é assim, né, não tem como do nada isso acontecer, mas vai sendo uma coisa cultural que vai entrando cada vez mais, assim como fisioterapeuta, nutricionista, enfim, outros profissionais vão entrando ali naquele espaço. Perfeito, isso é muito, muito legal. Fica a dica aí, galera, se vocês estiverem cursando psicologia, quiserem trabalhar com dança, há como fala? Um gap, né? Existe um buraco onde precisa ter profissionais. Então, busquem, né? Vão atrás, porque eu acho que é muito importante, de extrema relevância, assim, para a evolução da dança. E você puxou um assunto muito importante, Má, que é sobre a demanda das escolas não darem conta pelos diretores, pelos professores e ter alguma coisa parada ali, né, acontecendo. E eu costumo dizer que para a gente evoluir, a gente precisaria realmente ter uma educação de quem está em cima, porque a educação vem de quem está em cima, né? Então, ter a psicologia, a fisioterapia, a nutrição para as pessoas que estão dando as ordens, né, que seriam os diretores, professores, ensaiadores, é a chave para a gente conseguir mudar o restante. Então, nossa, se você, professor, diretor, está se sentindo entalado, assim, gente, não consigo mais, talvez buscar um psicólogo que entenda do que você está falando seja a grande solução aí da sua escola, do seu lugar, né? Com certeza, e o professor não pode dar conta de tudo. Nem Ele não consegue, não tem como, não faz parte da função dele, né. Ele pode dar conta de coisas que ele não está hoje por causa da educação, Uhum. por causa de formação. Ele precisa ter uma formação mais adequada, o professor precisa disso, né, está faltando isso no mercado, professores com formações mais adequadas, seja na universidade principalmente, né, seja em cursos, em workshops, outras formações que eles possam fazer, e ele pode estar mais, com mais aparato para avaliar, investigar, entender aqueles alunos, tanto a nível físico, emocional, enfim. Mas até onde que vai, né? E esse até onde que vai, muitas vezes o professor tenta dar conta de tudo, abraçar tudo, dar conta de um aluno super ansioso e não tem E aí como, né? acaba e mistura um pouco as coisas, né. Eu brinco que com a fisioterapia é o famoso apagar incêndio. O professor na sala de aula, ele precisa saber apagar incêndio. Tá pegando fogo, vamos ali, controla a situação, lida com uma frustração, alguém que tá chorando, que não tá conseguindo lidar, não consegue fazer X coisa, começa a chorar, fica com raiva, se debate, tem algum tipo de alteração, emocional, né, que não conseguiu se controlar. Eu acho que o professor precisa saber lidar com isso, com esses pequenos incêndios, mas ele não sabe tratar isso. E aí, eu acho que é aí que a gente tem que entrar e é onde o professor ou o diretor não deve se intrometer. Ele tem que literalmente falar, ó, quem demanda disso é um psicólogo, eu vou te encaminhar para fulano, seu pai vai fazer assim, 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 tá bom? Beleza. Porque fica um pouco misturado e até que intimista demais. Alguns professores acabam ficando próximos, aí começa a ter dó, pena ou, tipo, pega a birra, talvez, e aí vai por um caminho completamente errado, né, que não deveria acontecer. Exatamente, é uma questão que a gente precisa realmente ir lidando, essa relação professor-aluno é, assim, a joia da formação desse aluno, né, então é uma relação muito importante, e a gente tem que, ao mesmo tempo, preservar, mas cuidar para não ultrapassar alguns limites que acabam, às vezes, né, indo além, então Ainda realmente além. Com é um certeza. cuidado. Tem uma questão que eu queria puxar com você, que é sobre a exposição. A dança em si, ela é uma eterna exposição e um se vender, talvez. E eu vejo que não é todo mundo que não que está apto, né, mas que se consegue passar aquilo que ele realmente é capaz de fazer. E muito por uma questão de medo ou insegurança, ou não é autoconfiante, aonde que a psicologia entra aí
nesse ponto do tipo, tenho medo do palco, não consigo me exibir, eu preciso fazer um personagem que é mais sensual ou um que não é tanto. Que a psicologia conseguiria realmente moldar esse aluno, né, para conseguir fazer as coisas? Não, a gente não pensa muito em termos de moldar, né, em modificar como se isso fosse completamente maleável. A gente diz que pensamentos, por exemplo, a gente não consegue escolher, né, eles simplesmente passam pela nossa cabeça. A gente não escolhe a emoção que a gente vai sentir em específico, né, às vezes, eventualmente, a gente sente raiva de alguma coisa, ou ciúme de alguém, o que quer que seja, ou um pensamento passa pela nossa cabeça: "Eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente", por exemplo. Não se trata muito de moldar isso e modificar esse pensamento a ponto de você nem sequer pensar nisso. Não é muito por aí, é muito mais no sentido de você conseguir ter um diálogo interno, de você conseguir lidar com o que aparece para você internamente, né. Então, que tipos de pensamentos aparecem para você? Autoestima, eh, e termos correlacionados, né. Autoeficácia é um termo que a gente usa muito dentro da psicologia da dança, que é similar à autoestima. A autoestima está mais relacionada a, enfim, você global. A autoeficácia é Uhum. mais relacionada ao desempenho, então como que eu percebo o meu próprio desempenho? Eh, Enfim, tudo isso são termos gerais, só que aparecem para a pessoa em emoções, em pensamentos específicos, por exemplo: "Eu não sou capaz de fazer isso", "Eu vou dar um vexame", "Eu vou acabar caindo no palco", enfim, e inúmeros outros pensamentos que possam aparecer. Assim como emoção, pode aparecer o medo, pode aparecer, enfim, inúmeras outras coisas ali. E como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu vou reinterpretar, revisar tudo isso que está aparecendo dentro de mim, para que eu seja capaz de lidar com tudo isso? Uma coisa é aparecer, sabe, quando a gente é criança e às vezes acontece alguma coisa dentro de casa que a gente acha que não vai ter solução, a gente fica super com medo, e chega um adulto e faz e dá tudo certo, a gente fica: "Ufa, essa pessoa dá conta de tudo", Uhum. sabe? Sim. E a gente acha que a gente não consegue, e aquele adulto que tem muito conhecimento, muita competência consegue. Não se trata em não ser criança e não ter medo, né, se trata em ser capaz de lidar com as coisas. Não se trata de não acontecerem problemas dentro Uhum. dessa casa, vamos chamar, né, a nossa mente da nossa casa, de não furar um cano, de não, dar um problema com o ar-condicionado, de, enfim, qualquer outra coisa. Se Com trata em saber lidar com tudo isso, saber: "Tá, estourou um cano, o que que eu posso fazer? Eu posso fechar o registro? Eu posso". Então, é um trabalho muito artesanal, digamos assim. minucioso, né, é bem É, minucioso, assim. isso, por isso que a terapia acaba sendo a melhor via para cuidar disso. Porque uma pessoa que se sente assim não é eventual, não é acontecer uma vez, mas nunca mais, é recorrente, é uma coisa que ela precisa ter, desenvolver competências para lidar com isso ao longo do tempo, porque senão o que acontece? Eu não vou me sentir bem no palco, o que já Uhum. é péssimo por si só. Eu posso não ser capaz de lidar com as frustrações da dança, que são inúmeras, não Uhum. só dos erros que acontecem, mas dos nãos que a gente recebe, né. E aí como é que eu vou me expor, seja no palco, numa audição, seja no Instagram, colocando uma foto minha, se eu tô tão, eh, com tanta dificuldade de lidar com essas frustrações, com tanta dificuldade em lidar com os meus próprios erros. Vai ser muito difícil, né, vai ser uma força imensa para conseguir fazer isso aqui, né. Então eu preciso lidar com isso de uma forma mais interna, trabalhar tudo isso para eu ser capaz de lidar com as pressões da dança. E de certa forma ou outra sempre estarão presentes, né. E eu não costu chego a dizer que não é só a dança, é a vida. Sempre terão pressões impostas por algum lugar, seja de um trabalho, um professor, um diretor, a sua mãe, o seu pai, o tio, a questão financeira. Eu acho que essas pressões sempre estarão presentes.
Uma coisa, Má, que eu vejo que sempre me ajudou muito, e tem a ver com um pouco essa questão do maturidade que vem com o tempo. Muita gente fala isso no balé, né, e na dança em si, que essa bailarina é mais madura. Não significa que ela é mais velha, né? Mas eu acho que é uma questão dela saber lidar com os próprios sentimentos que aparecem em momentos em que podem te derrubar, mas que você tem capacidade e um autoconhecimento, né, uma saúde mental tão equilibrada e conseguir levar aquilo que você consegue alterar esse seu pensamento. E uma coisa que eu vi que me ajudou muito quando eu comecei a fazer terapia, inclusive, foi essa questão do um pensamento sempre pode ser outro. E todas as vezes, assim, que vinha medo, ou eu não me sinto capaz, ou eu escutei do professor que será que alguém vai me aplaudir desse jeito? Eu sempre pensava assim, gente, um pensamento pode ser outro. Se ele tá pensando assim, outra pessoa pode pensar de outro jeito. E aí eu modificava isso dentro de mim e realmente mudou muito quando eu passei a perceber que uma coisa sempre podia ser outra coisa. E que entra nisso que você falou, tô com medo aqui agora, mas e se eu conseguir tapar esse buraco daquele jeito? E se eu fizer daquela outra forma? Então, realmente modificar esses seus padrões de pensamentos que vão acontecer, não tem como a gente escolher, né, como você mesmo falou, mas deixar eles virem e irem. A gente tratar os pensamentos apenas como isso, como pensamentos, e não como verdades absolutas. Com Né? Às certeza. vezes a gente trata esses pensamentos como absolutas verdades, e é isso aí, isso me define, né? Eu acabo me definindo por qualquer pensamento que passa na minha cabeça. Só que na minha cabeça passam milhares de pensamentos todos os dias, o tempo todo. Então, se eu for me definir por esses pensamentos, eu vou me dar muito mal, porque passa muita besteira da nossa cabeça, né. Exato. Então, se a gente for levar, em consideração toda besteira que passa dentro da gente, a gente vai sempre estar morrendo de medo, porque passa muita maluquice, né. A gente pensa muito, a nossa mente é muito boa em inventar problema, Exato. inventar coisa. Então, assim, é realmente entender isso. Se você está pensando que alguém vai achar ruim, você entender que aquilo é apenas um pensamento, não necessariamente aquilo vai acontecer, não é porque passou pela sua cabeça que é uma coisa que efetivamente vai acontecer, né. Então como que você vai lidar com os pensamentos realmente é um fator, assim, chave. Só que essa questão da maturidade também tem uma outra coisa aí. Muitas vezes a bailarina que é tida como madura, digamos assim, na verdade é aquela bailarina também que se fechou, né, que não permite que vejam os erros dela, então ela nem fala sobre eles, se fecha para, sabe, a imaturidade muitas vezes também vem assim, de você confiar demais em todo mundo, né, em se abrir para todo mundo, só que às vezes a gente aprende com isso fazendo o quê? Se fechando tanto, né, que a ponto de não ter ninguém próximo, não falar com ninguém, não se abrir com ninguém e você ser muito fechado em si mesmo, e isso às vezes acaba trazendo outros problemas também, né. Então é tudo uma questão de equilíbrio, de flexibilidade, de você saber até que ponto ir, até que ponto não ir, em quem confiar, em quem não, com quem se abrir, com quem não, enfim, né, questões. Dividir suas inseguranças, né, dividir os seus medos, porque muita gente pode estar sentindo exatamente a mesma coisa que você. E talvez aquela pessoa consiga dançar de uma forma melhor, sem transparecer tanto, mas a hora que você vai ver a pessoa tá lá se tremendo inteira também, tipo, você chega pra conversar mais intimamente com alguém e a pessoa fala assim: "Nossa, eu estava morrendo de medo, você não faz a menor ideia". É o que mais acontece, a gente acha que a pessoa que tá com cara de paisagem, ela tá super forte ali por dentro, né, mas besteira, não tem nada Diversas a ver. inseguranças, exatamente, sempre acontece, né. Uma coisa que eu queria trazer, que é muito importante, eu acho que é a expectativa sobre o que os outros vão pensar sobre mim. Isso eu vejo que é uma coisa que paralisa, muitas vezes, e gera medo de competir, gera medo de estar no palco, gera medo de dançar só por dançar, por um tipo, parei de dançar e aí eu vou voltar, mas agora eu não sou tão boa como eu estava, né, quando eu parei. O que que as pessoas vão pensar? Ou, nossa, vou ser super julgada. Como que faz, Má, assim, pra lidar com um pouco com isso tudo
E por uma questão até que eu vejo que a dança seria perfeito se existisse uma competição master. Igual tem vôlei master, futebol, basquete, tudo da galera 40 a mais, assim. Por que que a dança não traz um pouco isso, né? O balé adulto eu acho que trouxe bastante e queria falar um pouco sobre o balé adulto, porque a maioria das pessoas que eu dei aula do balé adulto é sempre sobre, tipo, ah, mas eu não sou como eu era. Ah, mas não sei o quê, eu não consigo mais fazer isso. Mas assim, gente, a gente tá aqui para dançar e ser feliz e aprender, né? Como lidar com essa expectativa, literalmente? Esse discurso de que a dança é para a gente ter leveza e ser feliz e tudo mais, é verdade em muitos espaços, mas provavelmente não naquele em que essa pessoa se formou, em que essa pessoa teve a sua trajetória na dança, né. Então como que a gente foi ensinado durante essa trajetória, porque é desde muito novinho, né. Não é quando a gente já está formado, maduro, com 20 e tantos anos, que a gente entra na dança e pronto, e é ali que a gente vai começar a nossa trajetória na dança. Não, a gente vem muito cru, né, a gente vem desde a Sim. infância. Então, perdão, esse discurso no geral não é a verdade nesses espaços durante esse período. Então a gente precisa entender como é que isso vai acontecendo nesse contexto, por quê? O que eu geralmente digo é que todo adoecimento mental, ou toda questão mental, vamos colocar assim de uma forma bem geral, ela faz sentido. Ela faz sentido para aquele contexto. Uhum. Então, se eu tenho um sonho grande na dança, seja grande, desde eu quero estar na companhia X, sabe, no lugar Y, e ser a maior de não sei o quê, ou seja grande de eu quero me apresentar no final do ano com um solo, eu quero, sabe, grande dependendo da referência daquela pessoa. Isso. Mas independente do caso, um sonho grande na dança, eu quero virar 3 piruetas, sei lá, sabe, Uhum. qualquer que seja a referência para aquela pessoa. O julgamento das pessoas conta muito. Se você erra demais na frente daquele professor, ele não vai te dar um solo, né. Se você só cai da pirueta na frente daquele professor, por que que ele vai investir em você e ficar ali 15 minutos com você tentando te ensinar a girar, né. Uhum. Então o peso do julgamento é muito grande. Não é só um fator de: "Não gostei de você", né, é um fator que tem implicações muito práticas. É um Uhum. fator que pode te impedir até de conquistar esse sonho, Uhum. né. Esse professor vai me tirar aqui da coreografia, ele pode não investir em mim para eu ir para uma audição, ele pode não me convidar para um festival, pode x, y, z. Então o julgamento tem um fator muito grande, não é uma pessoa aleatória ali. Geralmente essa pessoa que tem esse medo desse julgamento, não é uma pessoa que que tem do julgamento de um primo de terceiro grau que não entende nada de vôlei, não é. É geralmente, das pessoas que entendem de dança, que podem efetivamente, mudar o seu curso na dança de alguma forma. Então essa questão tem um contexto, tem uma lógica, entende. Só que a escolha de você se fechar completamente, porque você tem esse medo, é uma escolha que vai te prejudicar ainda mais, porque não errar significa não crescer. Se você não se permite errar, você não vai conseguir também acertar. Tem pessoas que nem sequer, eh, marcam na aula, porque elas só querem fazer quando for para sair certo, não querem nem marcar errado na frente das outras pessoas, Sendo que né. passar por esses movimentos traria diversos benefícios para quando ela fosse realizar, né? Eu Exatamente. costumo falar, Má, que o errar e o machucar normalmente significa perder na dança. E isso é muito triste, muito triste. E a grande maioria dos pacientes que vêm até mim para tratar alguma dor, alguma queixa, né, são dançarinos, e normalmente é vindo de algum erro, de alguma lesão. E aí isso significa sempre, eu perdi tal coisa. Eu perdi tal coisa. E aí aquilo fica enraizado. Como é que você vai tirar da cabeça da pessoa que ela, se ela errar e se ela se machucar, ela não vai perder algo?
a gente precisa usar a própria lógica disso. Ela errou uma vez e ela teve um problema decorrente daquilo, qualquer que seja uma lesão, enfim. Só que todas as outras 100 vezes que ela errou, em decorrência disso, ela pôde melhorar. Exato. É muito fácil você associar essa lesão a um erro específico. Só que tiveram inúmeros outros erros que a gente passou despercebido e que o resultado daquilo foram os acertos. E O eu resultado falo, daquilo... e eu Pode falando falar. em acerto, né? Eu falo que o machucar, ele não vem de um erro. Normalmente tem gente que se machuca acertando. Então, e aí, isso é uma forma que eu sempre quebro, né, o bailarino em si. Quando ele fala assim, porque eu errei, daí me machuco, não sei o que. Eu falo, não, você se machucou acertando. Foi no espetáculo tal, você tava super bem, dançou maravilhoso, você tava acertando naquele dia. Será que também tem alguma coisa aí, né? Não é porque você errou que você tá perdendo alguma coisa. Então, de meio que já dá uma quebrada na situação para que o bailarino dê risada também, né? E entenda que não é sempre que isso vai acontecer. Exatamente. O erro realmente acaba sendo um fator que paralisa, né. E esse paralisar é justamente o ponto que a gente pega da associação entre o medo e o corpo. Olha como o medo trava completamente o corpo. Às vezes trava o ombro fica assim todo travado mesmo, Juro. né, fica todo tenso, você fica todo realmente trava, não sai nada. Então, acaba gerando esses problemas, né. Demais, demais mesmo, Má. Ó, a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Eu acho que temos diversos outros pontos a serem tocados, mas a gente vai ter que encerrar por hoje. Eu quero trazer você para falar sobre vários outros aspectos envolvidos na dança, mas fiquei muito feliz da gente começar esse início de bate-papo tão importante. Então conta pra gente um pouco, Má, onde que a gente te acha na internet, como que a gente te procura, pra gente conseguir ouvir você falar aí sobre psicologia na dança. Obrigada de novo pelo convite. Eu estou sempre falando de psicologia da dança, seja qual assunto for, né, eu falo de tudo um pouco. Pode encontrar pelo Instagram, que é Psicologia da Danca, pelo meu site, que é mariacristianlopes.com. Estou super sempre disponível por lá. Lá vocês também encontram várias outras coisas, outros contatos meus. Pelo site também tem e-books, artigos, coisas que eu fiz, assim, ao longo dos últimos anos, né. E vai ser um prazer poder conversar, né, com o pessoal que está vindo aqui do podcast. E também estou super aberta para outros bate-papos, outras coisas que a gente possa fazer, outros temas que a gente possa abordar, né. Obrigadíssima mais uma vez. Com certeza, eu acho que esse começo foi só uma pincelada do que é psicologia na dança, tem diversos assuntos que a gente pode trazer aqui. Eu já tô com várias abinhas na cabeça aqui para puxar, mas infelizmente não temos tanto tempo para conversar assim logo de cara. E leiam os livros, inclusive pessoas que têm interesse sobre esse assunto, bailarinos que tenham algumas questões também. Acho que a mata aí aberta e vocês têm uma válvula, uma porta, literalmente, para conseguir se conhecer melhor e dançar melhor, que é esse o objetivo do podcast e desse quadro Fala Físico, o que o nosso corpo quer dizer, né? Temos que nos ouvir o nosso corpo, para que a gente possa evoluir como dançarinos, bailarinos, diretores, professores, o que a gente quiser para esse universo da dança. Muito obrigada mesmo, Má, pelo esse conteúdo riquíssimo e por tudo que você tem feito pela dança, porque é o que a dança precisa, de pessoas como você. Obrigadíssima e obrigada para todo mundo que está por aí ouvindo também. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Curtiu esse episódio? Que tal deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para que possamos melhorar e ficaremos super felizes em falar com você. Não esquece de deixar o seu like e ainda dá para você nos avaliar nas nossas plataformas Spotify, YouTube e Orelo, ou na sua plataforma favorita, é claro. E se você tiver alguma sugestão de temática ou convidado para os nossos episódios, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você. Até a próxima!